Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. E para você que já é inscrito no canal, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, se quiser, pode fazer isso. E também, se você quiser compartilhar esse vídeo com mais alguém que você julga precisar de ouvir uma palavra de Deus, você pode fazer, eu também te agradeço, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Esse episódio está registrado no capítulo 11 do livro do Gênesis. E nós temos como objetivo falar sobre isso, explicar sobre a origem das línguas. Também nós precisamos comentar sobre o perigo da rebelião e também nós precisamos destacar a prática dos princípios de obediência e reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom? Então, o foco principal desse comentário de hoje é mostrar aqui que Deus sempre ele frustra os planos autônomos do coração humano, enquanto que os seus planos permanecem inalteráveis, inabaláveis. Os planos de Deus são perfeitos e eternos, tá bom? E o capítulo 11 do livro do Gênesis, como falamos, ele já começa mostrando que todo o povo tinha uma só língua, falavam todos uma só língua. E isso seria muito importante se o pecado não tivesse se alastrado na humanidade, para viver o que nós vivemos hoje. Bom, então, essa língua, quando avaliamos sobre a língua ela tem um poder de unir as pessoas, mas também tem poder de desunir. A Bíblia diz que a língua ela tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar, né? Bom, e aqui nós vamos perceber que esse povo, nesse episódio que nós estamos estudando, eles se unem num propósito de frustrar os planos de Deus. É aí que a coisa começa a dar errada. Como frustrar os planos de Deus? E que plano era esse? Bom, no Gênesis capítulo 1, no verso 28, o plano de Deus, quando ele faz o homem, Adão e Eva, e ele registra essas palavras: crescei, multiplicai e enchei a terra. O homem então começa a crescer, começa a se multiplicar, o pecado toma conta, e lá na 10ª geração o Senhor faz um juízo quando ele encontra Noé. Noé faz a arca, salva aquele povo que precisou ser salvo, somente a sua família, o restante foram condenados. Mas quando termina o dilúvio, novamente no capítulo 9 do versículo 1 do Gênesis, nós vamos ver Deus de novo falando para Noé: Noé, crescei, multiplicai e enchei a terra. É aqui que a gente vai entrar no episódio, porque o povo agora começa novamente esse crescimento de novo e começa a desobedecer a Deus novamente. E aí, agora começa a entrar o temor de que Deus pode julgá-los de novo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar que nós somos diferentes, nós somos audaciosos. Vamos fazer uma cidade forte e vamos fazer uma torre alta cujo topo chegue até ao céu. E aí nós queremos ver qual é o Deus que vai poder nos destruir. Engano deles, né? Pois é. Eles começam a construir a torre, é aqui que começa a confusão das línguas, porque Deus não deixa de maneira nenhuma o homem fazer aquilo que quer e ficar sem o juízo divino. Pois é, então aqui o resultado era que o homem estava procurando glórias para si, glória para ele, fama para ele. Infelizmente isso hoje, até mesmo na igreja, isso acontece, né? Pessoas que às vezes estão na igreja e querem porque querem a fama para si, querem a glória para si. Em vez de levar o povo a enaltecer e glorificar o nome de Deus, querem ser glorificados, querem ser mais aplaudidos do que Deus, querem ser mais exaltados do que Deus, e enfim, querem ter as maiores homenagens do que as homenagens para Deus. Isso é um fracasso na vida de qualquer pessoa que entra por esse caminho. E vou lhe mostrar por quê. Porque o nosso culto, na verdade, ele deve ser avaliado de outra maneira. E como é que eu preciso avaliar o meu culto? Paulo, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, fala sobre isso, né? Que o meu culto terá, eu preciso saber, ter o entendimento, será que o meu culto agradou a Deus? Será que eu fiz o que Deus pediu que eu fizesse? Será que eu falei o que Ele pediu que eu falasse? Será que eu adorei da forma como Ele pediu que eu adorasse? E infelizmente, muitas pessoas às vezes querem ser agradados em vez de agradar a Deus. Isso é um perigo, foi o que aconteceu com a Torre de Babel.
E aí existe um escritor dizendo que quando o homem tenta chegar ao céu sem Deus, diz o comentarista que o que ele produz é só confusão. Foi o que aconteceu na Torre de Babel, confusão total. E nós vamos perceber o seguinte, a Torre de Babel também traz a consequência dessa rebelião. Qual a primeira consequência? É o homem querer centralizar-se, ou seja, a centralização do homem como ele sendo o mais importante, né? O homem, então, agora ele queria os holofotes para ele. Nós estamos fazendo um negócio muito bonito. Então o homem queria a fama, o homem queria ser o centro de todas as coisas e Deus não permite. E aí a gente continua olhando de que essa consequência da rebelião, ela gera também uma oposição a Deus. E quando se opõe a Deus, queridos, aí a coisa continua piorando, porque de Deus ninguém se zomba. Lembra lá de Faraó no Egito, quando ele achava que era mais poderoso do que Deus, Deus abateu no Mar Vermelho. Se você lembra da Babilônia, quando Nabucodonosor achava que ele era maior do que Deus, Deus também disse, fica no teu lugarzinho aí, porque eu sou Deus. Ou seja, ninguém se exalta, ninguém zomba de Deus, ninguém chega perto do céu subindo. As pessoas que querem chegar perto do céu têm que descer, têm que se humilhar, estar sempre humilhado na presença de Deus. E aí, ainda, o perigo da rebelião é que ela atrai juízo. E nós vamos perceber que o juízo de Deus para essas pessoas foi o quê? Foi dividir as línguas. Escuta aí, a rebelião trouxe então a divisão das línguas. A rebelião trouxe então agora o afastamento das pessoas. E aí nós olhamos que é impossível alguém lutar para unir as pessoas construindo as suas torres de fama, de poder, de orgulho. Ninguém consegue trazer unidade ou união para o povo ao seu redor, dando uma de orgulhoso, dando uma de imponente, de altamente competente. Não. É humildade. E vamos aprender como isso? Jesus, na cruz do Calvário, né? Quando ele entrega a sua vida e ele deu uma demonstração de que, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, ele nos uniu, homem de todas as tribos, de todas as raças, de todas as cores, de todas as nações, unindo em um só povo, no propósito de que um dia estaremos para sempre com ele no céu, no trono de glória, glorificando e exaltando o seu nome. Aí Jesus dá-nos uma lição poderosa para mim e para você, de que exatamente é através da humildade que a gente consegue unir as pessoas, tá bom? E aí eu vou finalizar para você, mostrando de que não há vida autêntica fora da vontade de Deus. Não existe. Se quiser exatamente ter vida autêntica diante de Deus, tem que estar dentro, no centro da vontade de Deus. E aí, olha só, curiosamente, quando a gente olha para esse comentário, de que Jesus nunca disse adore-me. Seu ensinamento foi sempre segue-me. Mas parece que hoje é mais fácil adorar alguém do que seguir a Jesus, não é verdade? Então nós precisamos entender uma coisa. Eu finalizo mostrando para você de que quando vamos ao culto, quando fazemos o nosso culto, o mais importante do culto é querer a presença de Deus em nossa vida. O mais importante do culto que Deus requer de nós é que sejamos obedientes à sua palavra. Sabe, nada de muita extravagância, nada de muita glória para A ou para B, mas que sejamos obedientes à sua palavra. Isso é o que Deus requer de cada um de nós. Submissão e obediência sempre à sua palavra. Espero ter contribuído com você nesse vídeo, poder ter te ajudado um pouco mais. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.